Bem-vindo à terceira aula do nosso curso de Pascal, onde a gente vai dar continuidade a um tópico de variáveis e introduzir um tópico novo, que são as estruturas de controle. Bom, alguns alunos reportaram alguns problemas, algumas dificuldades, e a gente vai começar por elas. Vou criar um arquivo novo aqui, eu separei o meu diretório com os programas das aulas. Então, nas aulas, na aula 3 aqui, vou criar um arquivo novo, vou chamar de compras.paz. Vamos lá? Programa compras, login e o end, certo? Primeira coisa é que se eu vier aqui, write ln, e digitar alguma palavra em português com acento, por exemplo, máscara, eu vou compilar, meu terminal. Eu estou na pasta 03, então vamos acessar. Se eu compilar, Free Pascal Compiler, máscara.paz, desculpa, compras, Free Pascal compras.paz. Se eu executar, limpar a tela aqui, compras.paz. Deu erro na compilação. O que ele está reclamando? Desculpa, o write ln. Então vamos lá. Compilou, girou meu programa, vou executar o programa. Onde aparece caracteres acentuados e caracteres especiais como cedilha, ele não exibe direito, tá? Isso acontece por conta do formato que o arquivo, que o FreePascal espera que o arquivo esteja, tá? Aqui no VS Code, aqui embaixo, ele mostra qual é a codificação que a gente está utilizando no nosso arquivo de código fonte. O FreePascal espera que os arquivos estejam em UTF-8 com byte order mark. Por enquanto, não se preocupe com o que é isso, tá? Basta que a gente clique aqui, venha, olha, salve com um determinado encoding. Você vem aqui e escolhe o TF8 com bom. Esse bom é o byte order mark. Esse é o padrão que o FreePascal espera para que ele entenda os caracteres da língua portuguesa aqui. Então, abri, salvei, vamos executar de novo. E agora, executar. A partir de agora, os nossos caracteres especiais vão aparecer corretamente. Então, você pode escrever textos em português sem problema, desde que você se lembre de salvar os seus arquivos como o TF8 com byte order mark. O segundo ponto era sobre a exibição de variáveis com variáveis numéricas, né? Como formatar isso corretamente. Então, vou mostrar o problema aqui. Vou chamar uma variável de P de preço do tipo real. Vou dizer que essa variável, vou atribuir a essa variável P o valor de 10,53, o preço de alguma coisa. Vou pedir para ele exibir para mim o valor de P, certo? Bom, vamos compilar. Free Pascal compras. E eu sei que o programa está certo, eu já vou executar direto aqui. Vou concatenar os dois comandos, ou seja, ele vai executar Free Pascal compras.paz, né? Vai compilar e depois já executa o programa compilado. Tá aqui. Essa é a parte da saída da compilação e aqui já é a saída do meu programa. Por padrão, ele vai exibir nessa notação científica, que para os nossos propósitos pode parecer um pouco estranho. Tá?
Como é que eu faço para exibir isso no formato decimal? Bom, os comandos de saída do FreePascal, do Pascal, eles têm uma sintaxe especial para variáveis, tá? Então, eu tenho uma variável do tipo real. Se eu colocar dois pontos e um número, eu posso especificar com quantos caracteres eu quero que esse número seja exibido. Por exemplo, 10.53, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de pelo menos 5 caracteres para exibir esse número completo. Eu vou exibir ele com 5, com 5. E depois eu posso dizer com quantas casas decimais eu quero que ele exiba. Eu vou colocar aqui, olha, exiba, né, escreva o conteúdo da variável p utilizando 5 caracteres e eu não quero nenhuma casa decimal. O que isso aqui vai aparecer? O que isso aqui vai dar pra gente? Opa, ele mostrou 11 aqui. Pô, mas não era 10.53? Como eu disse que eu não quero nenhuma casa decimal, ele vai arredondar para o inteiro mais próximo. Mas se eu disser que eu quero com uma casa decimal, ele vai arredondar para a casa mais próxima. Vamos ver aqui como é que fica com uma casa decimal. Legal. Com 0 casa decimal, ele arredondou para o inteiro mais próximo. Com uma casa decimal, ele arredondou para a casa mais próxima. Mas se você reparar, eles estão alinhados aqui à direita. Por quê? Porque eu estou exibindo utilizando 5 espaços na tela, 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. Como a gente está falando de preço, o mais normal é exibir com 2. Com duas casas decimais. Então, vamos lá. Está aqui a mesma variável. Pô, o valor mudou? Não. Mudou o valor de exibição. Na memória, a variável p continua contendo o valor 10,53. Mas na hora de exibir, dependendo de como você vai formatar essa exibição, ele vai mostrar uma saída arredondada, tá? Então preste muita atenção nisso, porque às vezes você pode pensar que tem um erro no seu código, mas não, é só o modo como está sendo exibido, tá? Se o número for muito grande, brinca um pouco com isso. Por exemplo, eu vou exibir todo mundo aqui com 8 caracteres. Vamos ver aqui como é que fica. Se você reparar, com 6 ele alinhou aqui, ó, no sexto caractere à direita. Com 8 ele fez a mesma coisa e alinhou aqui. Então, isso deve resolver os problemas que vocês estavam enfrentando aí, tanto com a exibição de textos em português, textos acentuados, quanto a exibição dos caracteres, quanto a exibição de números com casas decimais. Perfeito? Bom, vamos lá então para o assunto dessa aula. Estruturas de controle. O que são estruturas de controle? Você pode controlar o fluxo do seu programa criando desvios, dependendo de condições específicas. Normalmente um programa executa todos os nossos comandos um a um, na ordem que eles vão aparecendo. Mas eu posso querer desviar o fluxo dessa execução ou executar ou não alguma coisa dependendo de uma condição específica. E a primeira estrutura de controle que a gente tem para isso é o if, tá? If em português é se. Então, olha, o programa vem executando. Se acontecer isso, então faça isso, tá? Se acontecer determinada coisa, execute determinado bloco de código. E aqui eu tenho um exemplo da sintaxe disso aqui, tá? O que ele está mostrando aqui para a gente? Eu declarei uma variável x, certo? E no início do meu programa, a gente atribuiu o valor 100
a essa variável x que é do tipo inteiro. Que é do tipo inteiro. Na sequência, eu disse, olha, se, e aqui está a minha condição, se o valor da variável x for maior que 200, então, e só se isso for verdadeiro, isso for verdade, ele vai executar isso aqui. Então, se eu pegar esse programa aqui, eu vou colocar no mesmo programa compras, tá? Aqui. Se declarei a variável, iniciei ela com valor de 100 e eu digo, olha, se o valor de x for maior que 200, escreva isso aqui. O que vai acontecer com esse programa se eu executar? Vamos compilar. Estamos com algum erro aqui? Um erro sim. Write line, não é write line, é write ln. Deixa eu corrigir meu exemplo aqui. É write ln. Bom, então vamos lá. Compilou. Vamos executar. E não apareceu nada. Bom, claro que não apareceu nada. Porque eu disse que esse bloco, a execução desse bloco está condicionado a essa condição, a verdade dessa condição, né? Se eu inverter, se eu disser, olha, se x for maior que 200, escreva x é menor que 200. Vamos lá. Então está aqui. Ele escreveu o valor de x é menor de 200. Ele passou, quando chegou nessa linha, ele executou essa expressão e checou se o resultado dela é verdadeiro ou não. Se for verdadeiro, ele entra aqui e executa esse bloco de código. Maravilha. E se eu quiser executar um outro bloco de código, no caso da expressão ser falsa? Como assim? Olha, voltando no nosso exemplo, eu quero dizer, se x for maior que 100, maior ou igual a 100, faça uma coisa. Se não, faça outra. Eu também posso. Então, eu digo, olha, if x maior ou igual a 200, então, faça isso, certo? Agora, eu posso dizer, se não, ou seja, se x não for maior ou igual a 200, faça outra coisa. E essa coisa, no meu caso, vai ser write ln x é maior que 200, x é menor que 200. Ok? Então, mais uma vez, esse bloco de código vai acontecer, se essa vai ser executado, se essa expressão for verdadeira. Se não, ou seja, se essa expressão for falsa, ele vai executar esse bloco de código aqui. Então, vamos ver esse programa executando. Temos um erro. Temos write. Faltou o R. Ok. Ele compilou. E agora eu vou executar compras. Aqui. X é menor que 200. É mesmo? Vamos escrever aqui. Write ln. O valor de x é, dá um espaço, e escrever o valor de x novamente. Então, lembrado do início da primeira aula lá, né? Primeiro eu passo um texto literal, uma string literal, e depois peço para que eles exiba o conteúdo
de uma variável. Então, ele vai escrever o valor, o texto literal, o valor de x é, e na sequência ele põe para mim o conteúdo da variável x. Então, vamos lá novamente. Hoje está complicado, faltou o R aqui. Então, ele exibiu o valor de x é 100 e depois de questionar, inspecionar o valor na minha condição, ele escreveu, olha, x é menor que 200. É verdade, 100 é menor que 200. Então, com isso eu consigo executar ou não determinados blocos de código. Eu consigo desviar o fluxo do meu programa, né? O if é a primeira estrutura de desvio condicional, justamente por isso, porque ele vai desviar o fluxo da execução do programa de um lugar para um bloco para outro, dependendo de uma condição específica. Bom, o segundo tipo de estruturas de controle são estruturas de repetição. Como assim? Se eu quiser que um determinado bloco de código seja executado mais de uma vez, eu posso ir lá, copiar e colar o bloco de código um abaixo do outro e vai funcionar. Mas isso não funciona muito bem quando eu quero que isso repita muitas vezes, ou quando essa repetição for condicionada ao conteúdo de uma variável, por exemplo. Então, para facilitar essas situações, a gente tem na linguagem estruturas de controle de repetição. Como assim? Bom, aqui a gente tem um pequeno exemplo, né? O que eu estou dizendo aqui? Primeiro, eu declarei uma variável n para servir de controle, servir de contador. E aqui a estrutura o for, a minha primeira estrutura de repetição. For to do. Para n começando em 1 até 10, faço o seguinte. Como assim n começando em 1? Bom, ele vai iniciar essa minha repetição iniciando a minha variável de controle, que é o n, com o valor 1. Certo? E aí ele vem aqui, executa esse bloco uma vez e incrementa o valor de n automaticamente. E aí depois ele vê, n é menor do que 10? Não, porque na primeira execução ele vai n começa em 1, executa aqui, n vira 2. N é menor do que 10. Então, ele executa de novo, n vira 3. N é menor do que 10. Executa de novo, vira 4. N é menor do que 10. E isso vai ser repetido até que n seja igual a 10. Aí ele vai executar e vai finalizar. Ficou meio abstrato. Vamos criar um programa para exemplificar isso aí. For.pass program for. For é uma palavra reservada, foi uma escolha ruim. Exemplo for. Programa exemplo for. Begin. End. Maravilha, vamos lá. Criar uma variável chamada i. Essas variáveis de controle para loops, normalmente você vai ver aí como i, j, k. E é uma nomenclatura muito antiga, né? Uma convenção muito antiga para dizer que essa variável é um indexador. Então, vamos declarar aqui. E agora eu vou dizer, olha, para i de 1, começar de 0, até 100, faça o seguinte. E aqui dentro eu tenho o bloco que ele vai repetir. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele exiba o valor atual de i. Então, write
ln i. O que isso vai fazer? Ele vai exibir na tela o valor de i para cada interação da minha repetição. Na prática, ele vai escrever de 0 até 100. Vamos ver? Pascal Compiler. Exemplo for. Compilou sem erros. Vamos executar. Exemplo for. Então, tá aqui o resultado. Ele exibiu o valor do conteúdo da variável i dentro da minha repetição. Então, como o i começou em 0, da primeira vez que ele entra aqui, o conteúdo está 0. Então, ele exibiu, incrementou a variável de controle, o meu indexador. Na primeira interação, ele estava 0, 0 mais 1, 1. Exibiu e incrementou. N e o i vai virar 2. Exibiu, incrementou, o i vira 3. E isso até ele chegar em 100, como a gente especificou aqui. Então, isso é muito útil em muitas situações. Muitas situações. A gente vai trabalhar um pouco, exemplos disso um pouco mais para frente. Tá? Mas tenha em mente que você pode brincar com esses valores aqui. Eu quero que ele inicie em 100 e vá até 130. O que vai acontecer? Ele vai repetir 30 vezes. Você não tem uma limitação de qual é o número inicial e qual é o número final, desde que ele caiba dentro do tipo de dados da tua variável indexador. Então, se eu executar isso aqui, primeiro eu preciso compilar e depois eu já vou executar. Vai digitar menos código. Daqui, o que ele fez? Olha, ele iniciou em 100, como eu falei, e foi incrementando de 1 em 1 até chegar em 130. E para cada interação dessas, ele exibiu o conteúdo da minha variável aqui. Lindo, 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 lindo. Bom, você pode fazer, não está aqui no meu exemplo, mas já que a gente está com a mão na massa, você pode fazer o contrário. Começar num número grande e ir decrementando até chegar num número pequeno. Como assim? Olha, aqui eu comecei em 100 e fui até 130. Esse to me diz isso. Mas se eu quiser inverter, eu posso começar em 130 e eu vou down to. Eu vou decrementar até 100. Eu inverti a ordem do laço. Eu começo em 130 e vou decrementando de 1 em 1 até chegar a 100. Eu faço isso através dessa palavra down to. Vamos ver como é que ele faz. Se isso é verdade, daqui. Começou em 130 e desceu até 100. Legal, legal. O que eu posso fazer de interessante com isso? Bom, a gente pode imprimir a tabuada, por exemplo. Vamos criar um programa aqui, ó. Tabuada.pass program tabuada begin end. Bom, eu preciso de uma variável de indexador, que é meu do tipo inteiro. E agora eu vou dizer, olha, para i, a tabuada geralmente começa em 1, então de 1 até 10, faça o seguinte, begin, end. Escreva o write ln, escreva. Vamos fazer a tabuada de 5, por exemplo. 5 vezes quem? I, certo? Porque o i vai começar em 1, aí ele vai escrever 5 vezes 1. Depois o i vai ser 2, ele vai escrever 5 vezes 2.
depois o i vai ser 3, 5 vezes 3. Então, 5 vezes o valor atual da variável i é igual a quanto? E agora eu vou fazer i vezes 5. Tá? Eu poderia armazenar isso aqui numa outra variável. Fazer isso para ficar mais simples essa expressão. Vou dizer que é x. Criar uma nova variável chamada x. E aqui, para cada laço da interação, dizer, ó, x vai receber i, o valor atual da variável x, vezes 5, que é a tabuada que eu estou calculando. E agora, em vez de exibir essa expressão, né, eu exibo só o valor que está na variável x. Isso funciona? Não sei. Vamos compilar e ver para ver se não tem erro. Free Pascal, tabuada, ponto pass, compilou. Vamos executar o programa. Tabuada. 5 vezes 1, 5. 10, 12. Ah, legal. Só que eu quero que ele exiba com... Aqui eu quero que ele exiba com 2 e aqui eu quero que ele exiba com 2. Vamos lá. Tá aí. Agora tá a minha tabuada bem alinhadinha. Caso você já tenha esquecido, essa sintaxe aqui diz o seguinte, olha, eu ponho a minha variável, ponho 2 pontos e digo com quantos caracteres eu quero que o valor daquela variável seja exibido na tela. Como a tabuada é de 5 nunca passa de 50, nunca passa de 100, né? De 0 a 10, o maior valor vai ser 50. 2 dígitos é suficiente para a gente exibir e ele vai exibir para a gente organizadinho aqui. Tanto para a variável de controle quanto para o resultado. Ah, mas se eu tivesse, sei lá, se fosse até 20, ia bagunçar, concorda? Vamos ver aqui. A tabuada até 20. O último, 5 vezes 20, vai dar 100. E eu não consigo exibir 100 só com 2 caracteres. Eu preciso para alinhar que todos sejam exibidos com 3 caracteres. E agora eu tenho a minha tabuada bonitinha de 1 até 20 com a tabelinha bem organizada e bem formatada. Bom, além do for, existe mais duas estruturas de repetição. A gente vai ver, não vamos ver as duas agora não. A gente vai adicionar mais uma que é o while, tá? Numa tradução direta para o português é enquanto. E qual que é a diferença? Bom, o for ele incrementa, ele usa uma variável de controle que a gente chama de uma variável de indexação e ele incrementa essa variável sozinha, tá? O while é diferente no sentido de que ele não indexa, não incrementa nenhuma variável de controle sozinho. Ele usa uma variável, uma expressão de checagem para ver se uma determinada condição é verdadeira. Se aquela condição for verdadeira, ele executa o bloco de código. Isso um número de vezes indeterminado. Enquanto aquela condição for verdadeira, aquele bloco de código vai ser executado. Como assim? Veja só, aqui nesse exemplo, eu declarei uma variável x e inicializei essa variável com o valor 15. E aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, olha, enquanto o valor de x for menor que 20, faça isso aqui. Percebe a diferença?
No for, o que vai me determinar o número de repetições é a diferença entre o valor que eu inicializei em meu indexador e o valor final. Nesse caso aqui, a diferença entre eles é 10, ele vai repetir isso aqui 10 vezes. No caso do while, a única coisa que controla a minha repetição é a veracidade dessa expressão aqui. Então, se eu não incrementar o valor de x, nesse caso aqui, ele vai ficar repetindo para sempre. Eu coloco um loop infinito no meu programa e ele nunca vai retornar e vai travar. Então, é preciso tomar muito cuidado com o uso de estruturas de repetição. E quando eu uso um e quando eu uso o outro? Bom, se eu quero repetir um número específico de vezes um determinado bloco de código, é muito mais fácil, muito mais seguro utilizar o for. Agora, se eu não sei a priori o número de vezes que eu quero repetir, eu posso utilizar o while. Faz mais sentido utilizar o while. Nesses primeiros exemplos, pode parecer que eles são iguais, mas conforme seu programa for ficando mais complexo, utilizar mais estruturas e mais valores e mais variáveis e mais expressões, a gente começa a perceber, vai ficando mais óbvio quando utilizar um e quando utilizar outro. Então, para a gente exemplificar o uso do while, eu vou criar um novo programa aqui que eu vou chamar de somatório. Somatório.pass. Program somatório begin end. Qual que é a ideia disso aqui? Eu vou somar um número qualquer, tá? Eu vou, por exemplo, fazer o somatório dos valores de 1 até n. Então, vou botar em comentário aqui. Eu quero calcular o somatório dos valores inteiros de 1 até n. Então, se n for igual a 3, o somatório vai ser igual a 1 mais 2 mais 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Então, esse é o resultado do meu somatório. Ah, legal, mas pô, se eu já sei que eu vou somar até 3, eu posso simplesmente utilizar o for. Sim. Mas e se eu pedir para o meu usuário até onde ele quer somar? Eu não tenho como saber, enquanto eu estou programando, o que o usuário vai digitar. Então não tem como eu utilizar o for. Até tem, mas faz mais sentido eu utilizar o while. Como assim? Vamos implementar esse programa e a gente vê. Então, eu preciso do somatório, eu preciso do valor de n, que é o valor que o usuário vai informar para mim. Então, vamos começar com isso. N do tipo inteiro. Eu vou dizer, olha, escreve para o usuário. Escreve para o usuário. Informe o valor. Informe até onde devo somar. E aí eu quero um número. Read ln, ou seja, leia e crie uma linha, mas eu quero que você leia aonde? Na variável n. Então, eu capturei do usuário a informação. Percebe que o programa ele tem dois tempos. Como assim dois tempos? Ele tem um tempo em que o programador está escrevendo, é o tempo de programação, né? E ele tem um tempo onde ele está rodando na máquina do usuário. A gente chama isso de tempo de execução. Então, alguns valores eu sei enquanto eu estou programando, enquanto eu estou compilando.
Outros valores eu só vou saber em tempo de execução. Esse é um caso. Então eu preciso programar levando em consideração que eu só vou saber esse valor em tempo de execução. Bom, vamos lá. Eu já li a informação que eu preciso. Eu já tenho em N até onde eu quero somar. Agora, eu posso dizer, bacana, eu preciso de uma variável. Agora eu posso fazer o somatório de fato. Eu vou criar uma variável chamada somatório e vou iniciar o somatório em 0. Eu não somei nada, ele está iniciado em 0. Maravilha. Agora eu vou dizer, olha, enquanto eu preciso de mais uma variável. Eu vou chamar de n e aqui o meu indexador, certo? Enquanto i, eu preciso iniciar o meu indexador também. Então, enquanto o meu i inicia em 0 e o meu somatório inicia em 0. Então, eu digo, enquanto o i, o meu índice, for menor do que n, menor ou igual. Eu não preciso começar em 0, né? Porque se eu somar nada com 0, dá a mesma coisa. Então, posso começar em 1. Tá? Enquanto i for menor ou igual a n, faça begin, end. Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele sete o valor do somatório para o valor que já está no somatório mais o valor de i. Tá? Tem uma sintaxe que simplifica um pouco essa expressão aqui no Free Pascal, que é simplesmente mais igual i. Isso aqui diz, atribua ao valor dessa variável o valor que já está nela mais o valor de i. Então, estou criando, de fato, a implementação do meu somatório, certo? Vamos ver aqui se isso funciona antes da gente compilar. Ora, o i começa em 1. Aqui, ele começa em 1. Então, quando ele chega aqui, o somatório é 0 e i está 1. Então, ele vai fazer 0 mais 1, que dá 1. Então, eu preciso incrementar o meu i. E agora o i vai ser 2. 2 é menor ou igual a 3? É. Então, ele pega o valor do meu somatório, que tinha 1, e vai adicionar i, que agora é 2. Então, ele fez essa parte aqui. E 1 mais 2 é 3. E ele vem e incrementa o i novamente. Ele chega aqui. O i é menor ou igual a 3? É. Porque agora o i é 3. Então, ele vai fazer, vai pegar o valor da variável somatório, que tinha 3, e vai adicionar a ela o valor de i, que agora é 3. Então, o somatório vai ser 6. Certo? E ele vem e incrementa o i de novo. O i agora é 4. Quando ele chegar aqui, ele vai perguntar: i é menor do que 4 é menor do que i é menor ou igual a n? Ou seja, 4 é menor ou igual a 3? Não. Então ele sai fora. Tá? Para a gente visualizar esse processo, vamos escrever isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Write ln calculando o somatório. E para cada interação, vamos escrever o passo em que ele tá, o que ele está fazendo. Write ln, eu quero que se mostre o i, não quero que mostre o somatório. Vamos começar mostrando o i. E no final
right. No final, ln, o somatório é igual a... E aí você me mostra o conteúdo do somatório, ok? Bom, isso aqui compila, não sei, vamos ver. Pascal somatório.pass. Ok, vamos lá, na linha 18. Ele não gostou que eu tenha uma variável com o mesmo nome do meu programa, então eu vou chamar aqui só de soma. Deixa eu... Soma, 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 soma. Identificador não encontrado. Opa, faltou R. Write ln e write ln aqui também. Compilou. Informe. Tá. Lembra? Ele está exibindo aqui os caracteres quebrados. O que a gente vai fazer? Salvar o TF8 com bom. E agora eu vou compilar de novo. Free Pascal somatório.pass. Beleza, agora eu posso executar o programa. Somatório. Informe até onde devo somar, até 3. Então, aqui o que a gente estava falando. Quando ele entrou a primeira vez, o valor de i era 1, porque a gente inicializou um 1 aqui. Chegou nesse ponto, ele adicionou mais 1 à variável i. Então, quando ele entra de novo, o valor é 2. E depois 3. E depois ele sai por conta da nossa checagem aqui. Ele está checando se o i é menor do que n. E o n é 3 porque eu como usuário, informei esse valor. E o somatório está aqui, está 6. Vamos formatar melhor esse pedaço aqui para a gente ver o somatório se formando. Então, em vez de simplesmente exibir o i, vamos fazer assim, ó. Dá um espacinho, tá? Para não ficar aqui colado na tela, no início da tela. Eu quero dizer, olha, soma, mostra o valor atual da soma. Vou colocar aqui. Soma mais valor de i é igual soma mais i. Isso aqui deve fazer a mágica. Some até 3. E aí tá. 0 mais 1 é igual a 1. Por quê? Porque a soma começa em 0. 1 mais 2 é igual a 3. Perfeito. E 3 mais 3 é igual a 4. Perceba que ele vai acumulando aqui. Esse aqui é o valor, é a nossa variável soma. Ele vai acumulando. E no final, ele consegue o somatório correto. Vamos exibir isso aqui com um valor um pouco maior. Não sei, talvez 10. Legal. 100. Bacana. 200. Legal. Maravilha. Bom,
Isso conclui nossa aula de hoje. Já esticamos um pouco além do normal. Ah, o código vai estar no GitHub, o link vai estar na descrição. Vocês podem explorar esses exemplos que a gente criou aqui. E aqui nessa estrutura de pastas, vocês vão encontrar todo o código que a gente escreveu e tem esse arquivo readme.md que vai ter a transcrição e os exemplos de todo o conteúdo da aula. Beleza? No final, a gente tem esse exercício para calcular o índice de massa corporal. Tentem fazer o exercício com o conteúdo que a gente aprendeu aqui e na próxima aula a gente resolve e adiciona um pouco mais de conteúdo para nossa linguagem, para o nosso curso de Pascal. Beleza? Um abraço, pessoal, e até a próxima.